E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos trabalhar as características básicas de uma tabela periódica e, finalmente, as propriedades periódicas mais importantes, ok? A gente começa então a nossa videoaula mostrando aqui uma tabela periódica retirada do site da IUPAC, que vocês sabem que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. E essa tabela periódica ela é uma tabela periódica atualizada em dezembro de 2018, e aqui no final dela a gente vê, e está nos lembrando, que estou gravando essa videoaula aqui no ano de 2021, mas essa tabela periódica nos lembra que em 2019 foi comemorado, né, o Ano Internacional da Tabela Periódica. Bom, esta tabela periódica que a gente está vendo é a tabela periódica mais usual, mais comum, é uma tabela periódica normal. Porém, nessa próxima tela, você está vendo, só em nível de curiosidade, a tabela periódica estendida. Qual que é a diferença? É porque na tabela periódica anterior, a gente vai trabalhar melhor daqui a pouco, voltei aqui para você ver, os lantanídeos e os actinídeos, que são essas duas fileiras horizontais aqui embaixo, os lantanídeos e os actinídeos, ou lantanoides e actinoides, eles são retirados do grosso da tabela, ficam embaixo. Essa é a tabela periódica normal. No entanto, aqui nessa tabela periódica estendida, você vê aqui ó, que os lantanídeos e os actinídeos, eles se encontram aqui, ó, olha lá, os lantanídeos, ou lantanoides e actinoides, eles se encontram inseridos na tabela periódica. Essa tabela periódica é chamada tabela periódica estendida. Ela é maior, ela é mais larga, então ela não é uma tabela periódica muito usual. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos então descrever as características de uma tabela periódica moderna. O que são períodos? Períodos são as linhas horizontais, ok, gente? Então, período é a linha horizontal, e são 7 linhas. Bom, o número do período, ele indica a quantidade de níveis ocupados por elétrons em um átomo daquele período. Eu vou dar exemplo aqui para vocês e depois eu mostro na tabela periódica. Exemplo, sódio, Na. A gente vai vê-lo aqui logo em seguida. Ele está no terceiro período da tabela periódica. Portanto, ele coloca seus elétrons nas camadas K, L e M, ou seja, no nível 1, nível 2 e nível 3 de energia. Por isso que você sabe que o sódio, se ele está no terceiro período, ele coloca elétrons até o terceiro nível de energia, ou camadas, KLM. No entanto, o rádio, que está no sétimo período da tabela periódica, ele tem elétrons ocupando as camadas K, L, M, N, O, P e Q, ou seja, elétrons ocupando os níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o número do período indica o número de níveis ou camadas ocupadas por elétrons, ok? Vamos lá. Então, o que está ali atrás, eu estou mostrando aqui para vocês. Veja bem ali do lado esquerdo. O sódio, terceiro período, ele tem elétrons até o terceiro nível de energia. No quarto período, você já tem potássio, cálcio, e aqui à direita eu coloquei o criptônio. Então, esses 3 elementos, se eles estão no quarto período, obrigatoriamente, eles têm elétrons até o quarto nível de energia, ou seja, camadas K, L, M, N. O césio está no sexto período, você já entendeu. O rádio está no sétimo período, você já entendeu. Eu gostaria de aproveitar e mostrar para vocês que, no final dessa tela, você está vendo ali o número 6 e o número 7. Significa o quê? Que os lantanoides, ou lantanídeos, eles pertencem ao sexto período da tabela periódica. Ou seja, eles colocam elétrons até o sexto nível de energia. E os actinoides, ou actinídeos, estão no sétimo período da tabela periódica. Então, eles colocam elétrons até o sétimo nível de energia, ok? Muito bem. Agora, vamos descrever, né, vamos entender a lógica de uma coluna. Coluna, ou grupo, ou família. São as verticais da tabela periódica. É só você se lembrar da sua coluna vertebral, ok? São numeradas de 1 até 18, da esquerda para a direita, segundo as normas da União Internacional de Química Pura e Aplicada. No entanto, ainda existe uma nomenclatura mais antiga que elas são diferenciadas em colunas A, colunas B e, às vezes, os gases nobres, né,
a coluna dos gases nobres é chamada de coluna zero. Ok? A gente vai ver daqui a pouco na próxima tela. Bom, gente, as colunas A contêm os elementos chamados normais, ou típicos, ou representativos. As colunas B de bola são os elementos de transição. Depois nós vamos ver que tem uma diferenciação entre transição e transição interna. E a coluna zero, né, que também às vezes é chamada coluna 8A, é a coluna dos gases nobres. Mas qual que é a lógica dos elementos estarem situados na mesma coluna da tabela periódica? Elementos na mesma coluna têm, em geral, propriedades químicas semelhantes. Por quê? Por que eles têm um comportamento químico semelhante? Porque os elementos na mesma coluna apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Você esqueceu o que é camada de valência? Eles têm o mesmo número de elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência. Ok? Vamos mostrar de novo naquela tabela que eu já mostrei anteriormente. Veja bem ali na coluna 1A à esquerda. Você está vendo, então, o sódio e você está vendo o potássio. E embaixo o césio. Se o sódio, o potássio e o césio, os três estão na coluna 1A da tabela periódica, eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, que a gente vai ver aqui na sequência, são os metais alcalinos. Portanto, eles são colocados na mesma coluna porque eles têm propriedades químicas semelhantes. Eles têm uma tendência de reagir de maneira semelhante, ok? E a explicação, os três possuem um elétron, né, de valência, como a gente vai comentar também na sequência da nossa videoaula, ok? Bom, o cálcio, ele está na coluna 2A. Não só ele, mas também o rádio. Se ambos estão na coluna 2A, eles são quimicamente semelhantes. E eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. E, finalmente, pessoal, o criptônio, ele está aqui na coluna 0, ele pertence a uma outra coluna, ele tem propriedades diferentes ali, tanto dos metais alcalinos, coluna 1A, quanto dos metais alcalinos terrosos, coluna 2A. Ok? Vamos lá. E eu comentei agora mesmo com vocês, e aqui aparece um resuminho. A nomenclatura antiga, ela mostra as 18 colunas da tabela periódica, numeradas da esquerda para a direita, também usando uma nomenclatura, usando letra A, B e 0. Então veja bem aqui, pessoal. A coluna 1 e a coluna 2, coluna 1, 2, depois 13, 14, 15, 16, 17, são também chamadas colunas 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Ok. A coluna 18, ela também às vezes é chamada coluna 8A, mas nesse caso aqui a gente colocou também um número que é possível, coluna 0, que são os gases nobres. O importante é você entender que os elementos das colunas A são chamados elementos normais, ou típicos, ou representativos. Perceba que são palavras que têm semelhança de significado, né, gente? Uma coisa que é normal é uma coisa que é típica, é uma coisa que representa. Não sei se vocês entendem essa analogia que eu estou fazendo. Bom, os elementos pertencentes às colunas B de bola são elementos chamados elementos de transição. Ou seja, dá uma olhada ali na tabela. O que é a coluna 3, 4, 5, o que são as colunas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, na nomenclatura atual, elas também são chamadas colunas 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Existem 3 coluninhas 8B, depois vem 1B, 2B, que é uma opinião minha. Não preocupa o motivo dessa nomenclatura antiga, não, tá? Então, são chamados elementos de transição. E lá embaixo, os lantanoides ou lantanídeos e os actinoides ou actinídeos, eles são chamados elementos de transição, porém, com uma palavra a mais, transição interna. Ok, pessoal? Vamos lá. Quem são a temperatura ambiente, né, gente? Quem são metais, ametais e gases nobres, né? Na verdade, isso independe da temperatura ser ambiente ou não, né? Eu vou até recomeçar aqui. 5, 4,
3, 2, 1. Bom, vamos lá. Vamos agora dividir uma outra classificação dos elementos na tabela periódica pelo fato deles serem metais, ametais ou, sim, os gases nobres. Então dá uma olhada aqui, gente. De verde estão marcados os elementos químicos que são os não metais ou os ametais. Lembre-se que o hidrogênio, H, ele fica aqui na coluna 1A, né? Existem tabelas periódicas que o colocam, inclusive, fora da coluna 1A, mas o importante é você perceber que o hidrogênio ele é um não metal, ele não é metal. Bom, então os elementos de verde são os elementos não metálicos ou ametálicos. Os de amarelo, né, que é a grande maioria da tabela periódica, né, são os metais. E aqui, gente, na extrema direita, na coluna 18, ou como está mostrado aqui a coluna 8A, que também é chamada coluna 0, você está vendo aqui os gases nobres, ok? Eu gostaria de ler isso aqui com vocês, que é muito importante. Observação, a antiga classificação do boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio. Estão vendo aqui? Eu estou seguindo aqui, antimônio, telúrio e polônio. A antiga classificação como semimetais, ou também eles eram chamados como metalóides, né? Eles não, essa nomenclatura, gente, de semimetais, ela não é mais reconhecida pelo IUPAC, mas ainda aparece em avaliações ou até em livros didáticos, ok? E aqui você deve lembrar dessa brincadeira, uma maneira que a gente usava para memorizar os semimetais, né? Bomba silenciosa gera assassinato sobre território polonês, fazendo aqui uma alusão ao símbolo dos elementos, né? Bomba, boro, silenciosa, silício, gera germânio, assassinato, arsênio, sobre, né? SB, antimônio, território, TE, telúrio, polonês, PO. Ok? Continuando. Agora, vamos lembrar do nome das colunas A. Os elementos da coluna 1A, gente, são chamados metais alcalinos. E é claro, a gente não vai ficar memorizando o nome deles, mas aproveitando a videoaula, eu vou passar rapidamente aqui dando o nome para vocês lembrarem comigo. Quais são os metais alcalinos? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Ok. Coluna 2A são os metais alcalinos terrosos. Quem são? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Bom, vamos pular os elementos de transição. Na coluna 3A, que é a coluna 13, é o grupo do boro. Então você percebe que não tem um nome, né? É o grupo cujo primeiro elemento químico é o boro. É o boro, o alumínio, o gálio, o índio e o tálio. Bom, coluna 4A também não tem um nome específico, é o grupo do carbono. O primeiro elemento químico é o carbono. Quem são os elementos do grupo do carbono? Carbono, silício, germânio, estânio, chumbo. Na coluna 5A, é o grupo do nitrogênio, você tem o nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e o bismuto. Coluna 6A, agora sim, volta a ter um nome mais específico. São os calcogênios, às vezes também você vai ver escrito chalcogênios, C-H-A-L, chalcogênios, né? Quem são? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Os halogênios, muito cuidado para não confundir com calcogênios, são os elementos da coluna 7A ou coluna 17, flúor, cloro, bromo, iodo e o astato, AT. E, finalmente, os gases nobres, que é a coluna 8A ou coluna 0 ou, na nomenclatura atual, a coluna 18. Quem são? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Ô, professor, por que a cor ali do hélio está diferente dos outros? Eles estão querendo te dizer que o hélio é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na sua última camada, porque o hélio tem apenas 2 elétrons. Os outros têm mais do que 2 elétrons. E todos eles têm aquela característica deles terem 8 elétrons na sua última camada, camada de valência, exceto o hélio, ok? Se você precisar de alguma ajuda, você pode assistir aqui no meu canal os vídeos de ligações químicas, ok? Muito bem.
Esta tabela, pessoal, ela te mostra a terminação na distribuição eletrônica dos diferentes elementos químicos na tabela periódica. Se você tiver dificuldade em fazer aquele diagrama das diagonais, que muitas vezes as pessoas falam, e eu também falo às vezes, diagrama de Linus Pauling, onde você faz naquele diagrama a distribuição dos elétrons contidos no átomo pelo aumento da energia que esses elétrons possuem dentro do átomo, eu sugiro que vocês assistam uma outra videoaula aqui no meu canal, ou, claro, você fique à vontade para assistir videoaulas explicando como se faz a distribuição eletrônica usando o diagrama das diagonais. Então, aqui na nossa videoaula, não é foco explicar como é que se faz. Eu quero te explicar o seguinte. Vamos começar ali do lado esquerdo. Terminação da distribuição eletrônica. Todo elemento da coluna 1A, os metais alcalinos, quando você distribui os elétrons usando o diagrama das diagonais, o último elétron acrescentado é acrescentado no orbital 1s. E como eles pertencem à coluna 1A, eles têm um elétron na camada de valência. Entenderam? Então, eles têm um elétron no orbital 1s. Vamos agora para a coluna 2A. Os metais alcalinos terrosos, quando você distribui os elétrons no átomo, o que você imagina? Que eles terminam em 2s, com 2 elétrons dentro do orbital 2s. Tanto que a gente escreve como, lembra? 2s2. Ok? Vamos deixar os elementos B de bola, os elementos de transição, para o final. Vamos agora à coluna 3A, ou a coluna 13. Você pode perceber que à direita, a gente chama de bloco P. O que significa isso? Significa que você, ao adicionar os elétrons em cada um desses elementos químicos, você vai colocar o último elétron no orbital P. Então, presta atenção aqui, pessoal. No caso do bloco P, começando ali com a coluna 3A, todos os elementos da coluna 3A têm um elétron no orbital P. Então, ok? Então, eu vou até falar, vou usar uma outra expressão. Todos os elementos da coluna 3A terminam em P1. Já na coluna 4A, eles têm 2 elétrons ocupando o orbital P. A gente fala P2. Coluna 5A, eles têm 3 elétrons ocupando os orbitais P, P3. Coluna 6A, 4 elétrons ocupando os orbitais P, P4. Coluna 7A, 5 elétrons ocupando os orbitais P, P5. E, lembrando, né, que exceto o hélio, que é aquele primeiro gás nobre que está ali, perceba lá, está até escrito ali, ó, 1s2. Tá ok? Porque o hélio, ele tem 2 elétrons, então ele coloca os 2 elétrons no orbital s, tá? Mas tirando o hélio, os outros gases nobres, eles pertencem à coluna 8A da tabela periódica. Eles colocam 6 elétrons nos orbitais p. Então, perceba o que eu vou te mostrar agora, gente. Quantos elétrons cabem no máximo nos orbitais s? Não são 2? Dá uma olhada ali à esquerda de novo na tabela. Coluna 1A termina em S1, coluna 2A termina em S2. Agora vamos para o bloco P. Quantos elétrons cabem no máximo nos orbitais P? 6. Portanto, começando a partir da coluna 13, ou seja, coluna 3A. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Lembrando, o hélio só tem 2 elétrons. Entenderam? Vai ficar melhor ainda agora, continuando. Veja bem aqui, os elementos de transição apenas, em cima aqui na tabela, né? Eles pertencem às colunas B de bola. Então, gente, quantos elétrons, cabem no máximo nos orbitais D de dado? 10. Então, veja bem, começando ali na coluna 3B, que é, na nomenclatura atual, a coluna 3. Todos aqueles elementos, eles têm um elétron, quando você preenche todos os elétrons, o último elétron adicionado ao diagrama das diagonais, ele pertence a um orbital D.
então ele tem um elétron no orbital D. Então ali na coluna 3B, todos eles terminam em D1. E agora eu queria que você contasse comigo. E na coluna 4B, eles terminam em D2. 5B, D3. 6B, D4. 7B, D5. Ali, na sequência, a primeira coluna 8B, D6. A segunda coluna 8B, D7. A terceira coluna 8B, D8. A coluna 1B, eles têm, todos os elementos da coluna 1B, terminam com 9 elétrons ocupando os orbitais D, D9. E, finalmente, na coluna 2B, todos os elementos pertencentes a essa coluna, eles terminam em D10. Ou seja, se você contar da esquerda para a direita, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Lá em cima, coluna 1A e 2A, S1, S2, bloco S. À direita, bloco P, começando na coluna 3A, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Entenderam como é que você raciocina? E, finalmente, pessoal, daqui a pouco eu vou... né, existem exceções, eu vou deixar para comentar daqui a pouco. Finalmente, lá embaixo. Os elementos de transição interna, quando você distribui os elétrons deles usando aquele diagrama das diagonais, lembrando, a gente também fala diagrama de Linus-Pauling, é mais correto falar diagrama das diagonais, o último elétron acrescentado vai ocupar um orbital F. E aí eu te pergunto, quantos elétrons cabem no orbital F? Não são 14? Ah, então você está preparado para entender. Vamos começar ali com o primeiro da esquerda, lá embaixo. Tanto o lantanídeo quanto o actinídeo, eles têm quantos elétrons ocupando o orbital F? Um elétron. Então, a gente fala F1. E na sequência, da esquerda para a direita, me acompanhe, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10. F11, F12 e F13. Deixa eu sair daqui um pouquinho. Aqui, ó. F14. Entenderam, gente? Então, começando, agora eu vou escrever aqui bem rápido aqui, ó. Os elementos da coluna 1A terminam em S1. Coluna 2A, S2. Tudo bem? Coluna 3A, o último elétron acrescentado, P1. Depois, P2, P3, P4, P5, P6. Ok? Não vou escrever aqui P, tá? Para não perder tempo, né? Aqui nos elementos de transição, né? Das colunas B de bola. A primeira coluna, coluna 3B, todos esses elementos, eles terminam, entendem, né? A terminação do diagrama das diagonais. Eles terminam, todos eles aqui, ó, terminam em D1. E o próximo? D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Então, se você sabe fazer o diagrama das diagonais, posso te dar uma opinião? Pega, não todos, mas pega 2 elementos ali do bloco S, 2 elementos do bloco P, 2 elementos do bloco D e 2 elementos do bloco F. Olhe a quantidade total de elétrons e faça a distribuição eletrônica seguindo o diagrama das diagonais. Quando terminar, você confira a quantidade de elétrons que tem no final e confira a posição dele aqui nesta tabela periódica, tá? Então, como eu havia falado, aqui nos elementos de transição interna, que é o bloco F, a primeira coluna aqui à esquerda, esses 2 elementos aqui, né, o lantanídeo e o actinídeo, eles vão colocar o último elétron no orbital F1. E aí vamos até a direita, F2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lembrando, pessoal, que esse primeiro elemento aqui é o lantânio, por isso que é a série dos lantanídeos, ou lantanoides. E este primeiro elemento químico aqui, ó, é o actínio. Então, é por isso que ele está ali junto com aqueles elementos, né, que pertencem à série dos actinídeos ou actinoides. Ok? Muito bem. Continuando. Para a gente finalizar essa primeira parte da nossa videoaula,
que é uma parte mais mecânica, não sei se você percebeu isso, uma parte mais decoreba, uma parte mais mecânica, mas é muito importante, tá, gente, essas características da tabela periódica. Por quê? Porque a tabela periódica é uma ferramenta muito importante em química, então a gente tem que usufruir dessas ferramentas, ainda que sejam um pouco de memorização, mas existe uma lógica na organização da tabela periódica. Eu acho que você percebeu isso, né? Pessoal, vamos lá então. Qual que é o estado físico dos elementos, né, na tabela periódica que estão dentro de substâncias simples? Só que, como a gente sabe, o estado físico ele depende da temperatura e da pressão, concordam? Então, considere os elementos químicos, né, que pertencem à tabela periódica, todos eles a 25 graus Celsius, temperatura, né, ambiente, e a 1 atm de pressão. Quais são os dois elementos que formam substâncias simples no estado líquido, nessas condições de temperatura e pressão? Mercúrio, acho que todo mundo sabe que mercúrio é o único metal líquido que existe, né, gente? Hg. E bromo. Bromo também é líquido. Queria só alertá-lo, apesar de que não é o mais importante dessa nossa videoaula, é que mercúrio é uma substância metálica. Então, a gente representa como uma repetição de átomos. Já o bromo, o líquido, é uma substância molecular. A gente está mostrando aqui que bromo líquido é uma substância molecular, feita de 2 átomos de bromo que formam as moléculas de bromo, tá? Bom, quem são gases nessas condições de temperatura e pressão? Gás hidrogênio, também substância molecular, gás nitrogênio, N2, gás oxigênio, O2. Gás flúor, F2, e gás cloro, todas substâncias moleculares. Agora, gente, não vamos esquecer disso. As substâncias atômicas, os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Você pode perceber que não existem moléculas de gases nobres, né? São átomos que existem dentro da substância, né, gás nobre. E, finalmente, os demais elementos que a gente não citou aqui são elementos que formam substâncias simples no estado sólido. Tudo bem? E, finalmente, para terminar essa primeira parte da nossa videoaula, que é a primeira parte, ela tem a ver com as características da organização dos elementos na tabela periódica. Quais são as substâncias, quais são os elementos que formam substâncias simples? Então, aqui eu não estou me delongando muito aqui, mas só para você ter uma noção. Quais são os elementos que formam substâncias simples com 2 átomos, portanto, substâncias simples diatômicas? Gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio. E depois, gente, é fácil, os halogênios da tabela periódica, coluna 17 ou coluna 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo. Percebam que são todas substâncias moleculares, ou seja, cada molécula é feita de 2 átomos. E também, para você lembrar, que é um gás que é muito importante, né, que protege o planeta Terra da radiação ultravioleta A e B do Sol, né? A gente já ouviu falar na camada de ozônio que nos protege, não é? É o ozônio. O ozônio, o oxigênio, tem a habilidade de formar uma substância simples triatômica. Pessoal, tudo bem até aí?